pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. Extra, 13 pessoas enganadas. E o dinheiro? Sim. Aqui tá 13 pessoas enganadas. Ora, Chaves, droga, esse jornal também é da semana passada. 14 pessoas enganadas. E é com essa icônica contribuição para nosso PIB que damos continuidade ao nosso primeiro especial do Leitor Avulso. Leitores, aspirantes a leitores e simpatizantes da literatura. Sejam todos bem-vindos. E aí, minhas queridas e queridos, como é que vocês estão? Tô aqui na torcida para que esteja tudo bem com vocês. E pessoal, graças a Deus, estamos aqui com a parte 2 do nosso primeiro especial. Eu gostaria de comentar sobre um detalhe da produção dele, mas como de costume, vamos deixar para o final do episódio, porque agora vamos dar continuidade à história de onde ela parou no episódio anterior, que é quando os Torres finalmente ficam a sós no Overlook. Ou seria melhor dizer, com o Overlook. E sem mais delongas, o Leitor Avulso orgulhosamente apresenta O Iluminado, parte 2. Não achou que fosse possível, mas acabou encontrando uma vista ainda mais bonita que a da suíte presidencial, já que ali não era limitada pelas paredes. Estava descansando no telhado do hotel. Ao longo das últimas semanas, aquele havia se tornado seu lugar favorito. E já poderia ter terminado de trocar as telhas alguns dias atrás, mas queria aproveitar ao máximo aquela experiência. Lá em cima, ao ar livre, sentindo o vento no rosto e apreciando a vista mais bela que já vira, sentia suas feridas começando a se curarem, apesar de que algumas ainda incomodavam mais que outras. Mas no geral, sim, estava se curando de tudo que veio lhe ferindo nos últimos anos. O alcoolismo, o braço de Danny quebrando, as crises de abstinência acompanhadas de oscilações de humor, o incidente que o fez perder o emprego de professor e, em todos esses momentos, os olhares acusadores de todos ao seu redor. Mas ali em cima, nessa nova etapa da sua vida, tudo aquilo finalmente estava passando a fazer mais parte do passado que do presente. Era uma pena que o inverno estivesse chegando e ele tivesse que se apressar para terminar o serviço. Levantou-se relutante, deu as costas para as montanhas e voltou a arrancar o telhado podre. Por sorte, Danny saiu com sua mãe, porque assim ele poderia jogar as telhas velhas no pátio e ganhar tempo. Durante a atividade repetitiva, seus pensamentos voltaram-se para sua peça. Queria finalizar aquele projeto que vinha se arrastando por tanto tempo, para poder seguir em frente com novos desafios. E também para ver a cara de paspalho que Uma faria ao ver a peça do alcoólatra nos teatros. Filho da puta! No susto, Jack jogou o martelo para trás. Recuperando-se do choque, afastou-se o mais rápido possível de onde estava. Enquanto estava distraído, arrancou uma telha que esconde um enorme ninho de vespas, e uma delas ferroou seu dedão. O ninho estava entre ele e a escada, e, receoso, avançou bem lentamente, resistindo à tentação de olhar o ninho enquanto passava por ele. Só quando estava no pátio foi que lhe ocorreu que só não foi atacado por um enxame porque o frio do inverno havia deixado as vespas sonolentas. Se tivesse feito o serviço com pressa e chegado naquela parte do telhado alguns dias antes, provavelmente estaria morto. Olhou do teto ao chão, imaginando como teria sido a queda. Foi então para o depósito buscar a bomba de veneno. Vão pagar. Todos vão pagar. O Andy estacionou o caminhão, desceu Danny e pegou as sacolas. Mesmo com várias latas de leite em pó, acharam melhor comprar leite fresco para Danny enquanto fosse possível. Aproximando-se da entrada, encontraram Jack numa poltrona no topo da escadaria. Amor, não estanquei nenhuma vez hoje. Disse animada, enquanto Jack se aproximava e pegava sacolas mais pesadas. Parabéns, amor. Aposto que já tá dirigindo melhor que eu. Olha, eu também consegui uma coisa hoje. E apontou para cima.
Olha, Dani, o papai terminou. Eita, papai, já terminou? O telhado, que era cinza fosco quando chegaram, agora era marrom claro e brilhante. Ficou muito bom, amor. Disse, dando-lhe um beijo na bochecha. Mamãe, posso abrir agora o presente? Só depois que a gente terminar de guardar as compras. Jack ergueu uma sobrancelha e o Andy meteu a mão em uma das sacolas e puxou a embalagem o suficiente para Jack ver um carrinho de brinquedo. Falando em presentes, eu também tenho um presente pra você, velhinho. E o que é, papai? Esqueci. Mas tá lá em cima do balcão, vá lá olhar. Danny ficou tão empolgado que deixou as sacolas no chão e disparou correndo. Jack ficou rindo enquanto o Andy ficou balançando a cabeça tentando não rir. Olha, mamãe! Danny veio correndo com um ninho de vespas do tamanho de sua cabeça. A primeira reação dela foi se afastar, colocando as mãos entre ela e o ninho. Calma, amor. Usei a bomba de veneno nele e deixei aqui arejando pro veneno sair. Mas, amor, você não acha que pode ser perigoso mesmo assim? Não, amor, não é. O veneno perde o efeito depois de umas 2 horas. Eu mesmo tinha um desse aí quando era pequeno. A única coisa que fica é um cheirinho de gasolina. É mesmo, mamãe, olha aqui. Danny cheirou o ninho e o aproximou dela para que fizesse o mesmo. Não precisa, amorzinho. Tudo bem, então. Ela não gostava nem um pouco daquilo, mas não conseguiria convencer os dois. E você, amor, se machucou? E Jack lhe fez um joinha. Só essa ferroada e já tá quase normal. Jack deu o dia de trabalho por encerrado e foi ajudar Danny a montar o carrinho de brinquedo. Jantaram em seguida e, após praticar a leitura, o pequeno foi dormir. Quer que a mamãe conte uma história pra você dormir, amorzinho? Não precisa não, mamãe. E virou-se para Jack. Papai, pode deixar a luminária ligada? E assim seu pai fez, colocando a luminária sobre a escrivaninha que estava do lado da cabeceira da cama. Vou pra sala, então. Disse após beijar Danny na testa. Sentiu uma onda de ciúmes, mas lutou para contê-la. Constantemente dizia para si mesma que não seria como sua mãe. E saiu do quarto. Jack percebeu quando estava de saída que após a mudança para o Overlook, Danny começou a pedir para dormir com uma luz acesa. Tá tudo bem, velhinho? Tem alguma coisa te preocupando ou assustando? Papai, o senhor não ia machucar a mamãe e nem me machucar de novo não, né? Claro que não, amorzinho. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Boa noite, velhinho. Apressou-se para sair de lá, para não chorar na frente de seu filho. Nossa, nunca senti tanta vontade de beber. Pensou ao sentar-se à mesa de jantar para datilografar sua peça. O Andy estava satisfeita em ver ele conseguindo escrever com frequência. Podia ouvi-lo lá da cama. Esse era o melhor indicador de que ele estava bem. Mas por algum motivo, o ritmo estava um pouco irregular hoje, como se ele tivesse com alguma dificuldade. Aproveitou uma das pausas e foi falar com ele. Amor, desculpa atrapalhar. Pode dizer. Sabe, na volta vi umas placas na pista sinalizando até onde seria feita a limpeza da neve. Isso me deixou preocupada. Respondeu virando-se para ela. A gente tá a uns 60 quilômetros da cidade mais próxima. Eles não teriam por que limpar isso tudo só por causa da gente. O Uman também avisou que aqui costuma ficar sem internet quando começa a nevar. Vendo a preocupação no rosto dela, continuou. Eu sei, amor, eu também não gosto disso. Foi por isso que eu pedi pra você ir pra sua mãe com o Danny. Inclusive, eu acho que ainda dá tempo. Não, sabe que não consigo. Certo, vocês ficam como tava combinado. Mas e se algum de nós se machucar? Amor, calma. Ainda tem um radiocomunicador. Em caso de uma emergência, a gente pode usar ele pra pedir ajuda à guarda florestal. A gente não vai ficar tão isolado quanto você tá achando, não. Além do mais, eu não vou deixar nada de ruim acontecer. Prometo que vou cuidar bem de vocês dois. Levantou-se e a levou para o quarto, puxando-a gentilmente pela mão. E agora eu vou cuidar muito bem de você, minha lourinha. Tratamento VIP. Aproximou-se e a beijou, recebendo um abraço em seguida. Tirou o sutiã dela e... Ai, mamãe! Os dois foram correndo. Ligaram a luz e viram o pobre garoto deitado, agitando o braço sem parar enquanto gritava em desespero.
Jack pegou o travesseiro, agarrou o antebraço do seu filho e deu 2 golpes, derrubando 3 vespas enormes que logo começaram a voar pelo quarto. Jack, você disse que era... Agora não, me deixa pensar. Leva o Danny pro nosso quarto e vai buscar alguma coisa pra cobrir esse ninho. O Andy havia congelado. Vai logo, anda. Eu mato essas 3 aqui. Ela correu com o filho nos braços e logo em seguida foi para a cozinha. Vai me pagar. Ah, se vai. Derrubou a que pousara na cortina e pisara nela com muita força, bem mais que o necessário. Acertou a segunda em pleno voo e deu o mesmo pisão violento. A última havia pousado em uma das paredes, e ele deu um soco nela que mais parecia uma marretada, fazendo um rombo na parede de madeira. Droga! Disse ao puxar a mão da parede e ver o tamanho do estrago. O que aconteceu, Jack? O que foram essas pancadas? Colocou uma tigela de vidro emborcada sobre o ninho e continuou. Deu pra ouvir lá de baixo, quase derrubei a tigela no susto. E parou ao ver o buraco na parede e a mão dele suja de pó de gesso. Eu perdi o controle, amor. Eu fiquei muito puto por terem machucado o Danny. Sorte sua que nem eu nem o Danny vimos. E foi deitar-se com seu filho. Jack, seu imbecil. Foi atrás dela tentar se desculpar. Amor, eu sei que prometi que não iria mais explodir assim, mas por favor... Danny, amorzinho, como você tá? Posso ver sua mão? Tá doendo muito, mamãe. Disse mostrando a mão que mais parecia uma luva cheia de ar. Papai, o senhor disse que não tinha perigo. Desculpa, velhinho. O papai não sabe o que aconteceu. Essa bomba de veneno era nova, e depois eu até sacudi o ninho pra tirar as vespas de dentro. Eu não sei como é que isso foi acontecer. Me desculpem, meus amores. Vou dar um analgésico pra ele agora. Quer se desculpar? Comece livrando daquele ninho. Depois a gente conversa. Saiu olhando para os pés, andando lentamente, decepcionado consigo mesmo. Arrepiou-se todo quando entrou no quarto e olhou para a tigela. Ela estava fervilhando de vespas, não dava nem para ver o ninho. Elas voltaram. Foi a única explicação na qual conseguiu pensar. Como que isso é possível? Eu vi elas caindo mortas do ninho. Eu vi. Eu tenho certeza. Cuidadosamente, ergueu a tigela apenas o suficiente para passar uma prancheta por baixo e a levou para fora. Olhou o termômetro da entrada e colocou a tigela no chão, puxando a prancheta em seguida. O frio cuidaria delas. Virou-se para entrar no Overlook e, observando-o, percebeu que não gostava mais dele. Enquanto subia as escadas, esfregou a boca e disse: Meu Deus, eu daria tudo por um martini agora. Com o telhado concluído na véspera, chegou a hora dos ratos. Amor, tô indo lá embaixo cuidar dos ratos, tá? Vai almoçar com a gente? Tô pensando em servir umas 12 horas. Vou sim. 3 horas é tempo de sobra. Pegou as ratoeiras e o veneno e desceu para o nível da caldeira, no subsolo. Como vinha fazendo todos os dias, aliviou a pressão da caldeira velha até a agulha do manômetro sair do vermelho. Então foi para o depósito na sala ao lado. Já estava acostumado à umidade quente e pegajosa da sala anterior. Mas naquele depósito escuro, o desconforto foi renovado com o mau cheiro de bolor e de fezes de rato. Ligou a luz e novamente foi surpreendido pela vista. Várias pilhas de caixas cobriam 3 das 4 paredes. Tentou olhar uma das caixas, mas ao tirá-la do topo da pilha, alguns ratos fugiram e derrubou a caixa com susto, fazendo alguns papéis se espalharem pelo chão. Após distribuir as ratoeiras e as iscas de veneno, pegou e leu uma das folhas que estavam inteiras. Hotel Overlook from Storage Sydney, Denver, Colorado. Content 400 toilet paper boxes. Date. Eita! Essa nota fiscal é mais velha que eu. Caramba! Com a curiosidade atiçada, pegou um dos jornais caídos e leu a manchete de capa. The first organ transplant. O primeiro transplante de órgão da história. Ronald Lee gave one of his kidneys to his brother.
tal de Ronald Lee deu um rim pro irmão dele, irmão gêmeo. A operação foi realizada 23 de dezembro de 1954. Que interessante. Soltou o jornal velho e encarou novamente aquelas pilhas de caixas e esfregou a boca com as costas da mão, imaginando quantas histórias conseguiria garimpar naquela mina de ouro. Sentiu a barriga roncar e se assustou ao ver que faltava apenas meia hora para o almoço. Quando estava estendendo a mão para apagar a luz, um objeto sobre a pilha mais próxima chamou-lhe a atenção. Ao pegá-lo, viu que era um álbum com capa de couro branco, decorado com uma fita dourada. Ao abri-lo, viu que se tratava de um álbum de recortes, e leu o primeiro. Eccentric millionaire builds a luxury hotel. Milionário excêntrico constrói um hotel luxuoso em paraíso natural nas montanhas. Procurou a data e ficou surpreso ao descobrir que o Overlook tinha mais de 100 anos. Mas como é que eu só fui ouvir falar desse hotel quando vim trabalhar nele? Com essa estrutura e localização, ele devia ser um dos mais populares do mundo. E continuou examinando o álbum. O Overlook é vendido após seu dono e a falência. Overlook se prepara para receber o presidente? Então o gordinho filha da puta não tava só contando vantagem. A Premiere the Actress, atriz premiada, se joga pra morte do último andar do hotel luxuoso? Fechou o álbum marcando a página com o dedo, esfregou a boca e olhou novamente a capa e anticapa. Quem será que montou esse álbum? Virando a página, Jack se assustou com a violência da foto no recorte seguinte. Overlook closes, chefe da máfia ser assassinado na suíte presidencial? Bingo! Comemorou ao sentir os pelos do antebraço arrepiados. Sabia que havia encontrado uma história que merecia ser contada, e essa história estava ali, esperando por ele. Procurou novamente por alguma pista que levasse ao dono do álbum, e descobriu que havia algo escrito atrás da foto do cadáver sem cabeça. Levaram as bolas dele. Por algum motivo que Jack não soube explicar, aquela frase o impactou mais que a própria foto. E isso deixou ainda mais curioso sobre quem garimpou todos aqueles recortes naquela montanha de papéis velhos. Após avaliar o absurdo que essa pesquisa deve ter sido, concluiu que não teria tido a mesma paciência. Mas afinal de contas, quem foi que montou esse álbum? Jack, amor, você tá aí? O susto arrancou-lhe de seu devaneio. Ouvindo os passos aproximando-se, apressou-se em esconder o álbum entre duas caixas. Jack? Jack? Aqui, amor. Respondeu, já saindo do depósito de papéis. Ela aproximou-se para dar-lhe um selinho, hesitando um pouco antes de tocar-lhe os lábios. Jack fechou o semblante. Conhecia muito bem aquela pausa antes do beijo. Tá cheirando a minha boca por quê? Amor, seu lábio tá sangrando. Sentindo-se culpado, enxugou o sangue na camisa, fazendo uma careta ao pressionar o lábio. Não tá sendo fácil, né? Mas ele não respondeu. Quero que saiba que sei que não está sendo fácil pra você e que eu reconheço e agradeço pelo seu esforço, amor. Obrigado, minha linda. Abraçaram-se e ele continuou. Tô morrendo de fome. O almoço já tá pronto? Almoço? Vim perguntar se você quer lanchar com a gente. Jack assombrou-se ao olhar para o relógio e ver que já eram 3 da tarde. Caramba, amor! Perdi totalmente a noção do tempo olhando as iscas e as ratoeiras. Subindo as escadas e pensando no que descobrira, finalmente entendeu a dimensão da sua responsabilidade. Esse não era apenas um hotel. Era uma verdadeira relíquia a ser preservada. Danny estava só. Sua mãe o convidou para ir chamar seu pai na sala da caldeira, mas ele não gostava de ir lá e pediu para esperá-los na cozinha, prometendo comportar-se.
Tem certeza de que não vai se meter em nenhuma confusão, velhinho? Sim, senhora, prometo. E, como toda criança, logo cansou de esperar. Subiu a escada e saiu perambulando pelos corredores. Serviço de quarto! Gritou à porta de seu quarto após tocar a campainha. Achou aquilo muito divertido e saiu tocando todas as outras, subindo para o segundo andar em seguida. Achava graça imaginando a cara dos hóspedes percebendo que haviam caído em um trote. 233 234 Serviço de quarto! 235 236 237 Nunca, em hipótese alguma, entre no quarto 237. Parou antes de tocar a campainha ao lembrar-se das palavras de Hal. Ficou encarando a porta, imaginando o que estaria além dela. Movido pela curiosidade, encostou o ouvido na porta e ficou tentando ouvir. E, como toda criança, logo cansou de esperar. Tocou a campainha do 237 e saiu andando com calma rumo à próxima porta, se obrigando a rir para mostrar a si mesmo que não estava com medo. Ouviu a porta abrindo logo atrás de si, bem devagar. Arrepiou-se todo com aquele som, e sem olhar para trás, começou a correr antes mesmo do ranger da porta parar. O corredor, que parecia tão curto, agora tinha quilômetros de comprimento e centenas de portas de ambos os lados. Começou a ouvir passos, passos que chegavam cada vez mais perto. Sem aguentar mais correr, voltou-se para encarar o que quer que estivesse lhe perseguindo. Mas não havia nada atrás dele, e a porta do 237 continuava fechada. Contou os quartos e viu que havia avançado apenas 4, com o final do corredor a poucos metros. Colocou a mão sobre o peito e sentiu quão forte o seu coração estava batendo. Será que havia confundido as batidas do próprio coração com passos? Chega de aventuras por hoje, pensou ao descer as escadas rumo à cozinha. É que nem o papai diz. O medo faz a gente imaginar essas coisas. Concluiu, sem saber se ria ou se chorava. Very soon we'll have some serious snow falling according to the Meteorological Service. We recommend our beloved listeners not to go out from afternoon on. O que foi que o homem do rádio disse? Vocês dois ficaram tão sérios quando ouviram? Ele disse que o inverno vai começar pra valer hoje de tarde. Vou pegar leite fresco e uns livros pro Danny. Vem com a gente, amor? Não, amor, por causa da neve eu vou ter que podar hoje os arbustos dos animais. Pelo menos eles vão parar de crescer depois disso. Uma pena. E você, velhinho, quer vir comigo? Sim, mamãe. E o Andy percebeu que, mesmo tendo sempre preferido a companhia do pai, ultimamente Danny vinha saindo com ela sempre que podia. Como assim, se ele quiser ir contigo? Tu tá insinuando que eu não vou é porque eu não quero? Tu não tá vendo não esses arbustos aí? Desculpa, não foi a intenção. E por que tu perguntou se ele queria ir, no lugar de perguntar logo se ele ia? Desculpe se lhe ofendi. Vamos logo, Danny. Temos que nos apressar. Amor, desculpa. Eu tô muito ansioso com essa questão de isolamento. É muita preocupação na cabeça, sabe? Sei. Amor, O que é, Jack? pode trazer um frasco de aspirinas pra mim, amor, por favor? O Andy ouviu e foi para o caminhão sem dizer uma palavra. Custava responder sua vaca. Regulou a pressão da fornalha e foi para a sua mina. Estava completando o álbum de recortes e,
Pelo que havia descoberto, tudo indicava que o glorioso Overlook na verdade estava sendo usado de fachada em um esquema de lavagem de dinheiro da máfia. Al Shockley no mínimo era um laranja nesse esquema. Até chegou a pensar em tocar no assunto, mas logo descartou a ideia. Não valia o risco, por maior que fosse a sua amizade. E esse não fora seu único achado. Também descobriu outras mortes violentas. Apesar da natureza mórbida de suas descobertas, sentia-se grato ao hotel. Toda aquela pesquisa iria lhe render seu primeiro best-seller, tinha certeza, e finalmente poderia realizar seu maior sonho, tornar-se um escritor profissional mundialmente reconhecido. Tocou com carinho a capa de couro branco, desejando do fundo do coração saber quem foi seu dono original, para poder então agradecer-lhe e lhe mencionar no livro. "Quem foi que te montou, hein?" perguntou para o álbum. Vasculhou suas memórias buscando uma pista. Ullman disse que antes de assumir a gerência, o hotel só dera prejuízo. Os gerentes anteriores só cuidavam do hotel enquanto ele estava gerando receita e o abandonavam ao rigor do inverno, o que causava enormes prejuízos. A principal aposta de Ullman para sair do vermelho foi a criação do cargo temporário de zelador do inverno. Com alguém para manter a caldeira funcionando durante o inverno, os danos causados pelo frio seriam reduzidos o suficiente para fazer o Overlook dar lucro pela primeira vez em décadas. Apesar de ser apenas um zelador, naquele momento Jack era mais importante que Ullman. Podia até dizer que o tinha na palma de sua mão. E nas palmas de suas mãos estava o misterioso álbum de recortes. Estava andando em círculos novamente. Há dias tentava solucionar esse mistério, mas sempre acabava no mesmo ponto. Não conseguia imaginar ninguém além dele mesmo com acesso ao lugar e tempo suficiente para uma pesquisa tão minuciosa. Se aquele gordinho filha da puta não fosse tão escroto, eu até ligava pra ele. Mas do jeito que ele é, mesmo que soubesse, ia mentir. Ia inventar que não sabe. Puta que pariu, é isso? Ele havia percebido as lacunas nas datas dos jornais que correspondiam aos anos em que o hotel ficou fechado. Jack estava tão fascinado pelo passado que esqueceu de checar o presente. Conferiu a penúltima caixa e confirmou. Era de antes da reabertura. Pegou a caixa mais nova e começou a conferir os jornais de cima para baixo. Segundo Ullman, o hotel reabrira em março daquele ano. Então naquela caixa, logicamente, só deveria haver jornais até março. Junho, maio... Tirou um bloco de recibos do meio. Abril... Março... Novembro... Outubro... Setembro... O hotel abriu uma temporada antes do que aquele escroto tinha me dito. Mas por que ele ia mentir logo sobre isso? Virou a caixa de cabeça para baixo sem se preocupar com a bagunça e procurou as edições mais velhas. E logo na capa do primeiro jornal encontrou o que procurava. Uma foto com 3 sacos pretos lado a lado, um pequeno e 2 grandes, com o legista fechando o último dos 3. Zelador surta e comete suicídio após matar a própria família. Jack aproximou a imagem, tentando ver o rosto do cadáver no saco aberto. Era seu próprio rosto emoldurado pelo zíper. Arregalou os olhos sem acreditar. Fechou-os e, ao abri-los, seu rosto continuava lá. Sentiu a dor de cabeça vindo com violência e deixou o jornal cair. Quando eu bebia e via uma coisa assim, eu ria e dizia que era uma alucinação alcoólica. Mas e agora? Sóbrio. Como é que eu vou chamar isso? Loucura. Ouviu o sussurro em sua mente. Sentou-se no canto da parede. A enxaqueca era tão grande que estava com medo de vomitar. Parecia muito uma de suas ressacas. E desejou que o Andy chegasse logo com as aspirinas. Perdeu a noção de quanto tempo passara ali no chão, massageando as têmporas até a dor diminuir. Pegou novamente o jornal e... não tinha nada a ver com ele. O zelador anterior era negro de cabelos grisalhos. E ganharia uma dedicatória com seu nome no best-seller de Jack. Obrigado, amigo.
Prometo uma boa dedicatória. O Andy havia pego o leite, os livros e as revistinhas e estavam voltando para casa. Durante toda a viagem, Danny ficou bem animado. Provavelmente, mesmo sem as revistinhas e livros, ele ainda estaria alegre, só por estar longe do hotel. Mamãe, eu acho que o hotel tá fazendo mal ao papai. Ele até voltou a ter dor de cabeça. Acho que é melhor a senhora levar as aspirinas que ele pediu. Ele não havia escutado Jack pedindo as aspirinas. Verdade, meu filho. Tinha esquecido. Falou tentando disfarçar a surpresa. Se bem que, na verdade, nem era mais tão surpresa assim. Não era a primeira vez que algo assim do tipo acontecia. A verdade era que ela não queria aceitar que Danny era especial. Mas, passando o dia todo com ele em casa durante meses, pôde perceber o quão natural aquilo tudo era para ele. Jack pediu um frasco de aspirinas, mas só tinha dinheiro suficiente para uma cartela pequena. Teria que ser o suficiente. Olhou para a cartela antes de guardá-la no bolso da camisa. Aquilo trazia péssimas lembranças de quando Jack curava suas ressacas mastigando os comprimidos. Isso a preocupava muito. Ele estava com todos os sinais do alcoolismo. Havia parado de escrever, estava esfregando a boca, o temperamento instável e agora a enxaqueca. Tudo estava lá. Bem, tudo menos a bebida em si. E todos esses sintomas começaram a se intensificar depois que ele começou a demorar na sala da caldeira. Danny, amorzinho, quero que seja sincero com a mamãe, tá? Seu pai tá bebendo escondido? Não, mamãe, o papai não voltou a beber. Obrigada, meu filho. Mas se ele não está bebendo escondido, então o que tá deixando ele assim? É o overlook, mamãe. Ele tá fazendo muito mal pro papai. Tá deixando ele com vontade de beber. Tá fazendo mal a nós três. Danny, meu filho, o que você me diz de a gente ir embora do hotel? Mas e o trabalho do papai? Ele quer tanto que dê certo. Danny, amorzinho, é verdade que a gente precisa de dinheiro, mas o mais importante é a gente estar bem e unidos. Seus olhos brilharam nesse momento. Sério, mamãe? Sim, amorzinho. Acho que consigo convencer ele a vir com a gente. Ir com a gente pra onde, mamãe? A gente voltaria pro Brasil, pra casa de sua avó. Ah, tá. O que foi? Qual o problema, amorzinho? A senhora vai se chatear se eu disser. Pode dizer. Prometo que não vou me chatear com você. A vovó acha que a senhora nunca vai ser uma boa mãe pra mim e vive pensando num jeito de me tomar da senhora pra me criar do jeito certo. Eu acho melhor ficar no hotel, mamãe. Porque se a gente for pra casa da vovó, ela vai me tomar de vocês. E eu não quero que isso aconteça. O Andy estava sem palavras. Não havia percebido que a situação com sua mãe era tão ruim assim. Ou será que apenas não queria aceitar? Parou o caminhão no acostamento e abraçou o filho. Tá tudo bem, Danny. Vamos continuar no hotel juntos. Sim, mamãe. Muito melhor. Encontraram Jack esperando na entrada, já usando a roupa de inverno. E aí, velhinho, como é que foi o passeio? Foi legal, papai. Olha o tanto de revistinha que a mamãe comprou, olha. E, com um sorriso no rosto, mostrou a sacola cheia de revistinhas. Vou querer ler elas também, viu, velhinho? O pequeno fez um joinha e subiu ansioso para começar suas novas leituras. Jack pegou a caixa com as garrafas de leite e foi andando com o Andy. Amor, deu certo comprar as aspirinas, deu. A minha cabeça tá me matando. Tirou a cartela com 4 comprimidos e a colocou sobre a caixa do leite. Tu tá brincando com a minha cara? Isso é algum tipo de piada? O dinheiro só deu pra isso, de nada. Tu sabe o inferno que vai ser pra mim quando eu tiver a próxima crise de enxaqueca, sem ter como comprar mais remédio por causa da neve?
Como é que eu vou terminar meu livro assim? Ou tu não quer que eu termine? E de onde eu ia tirar o dinheiro, Jack? E precisava ter comprado tanta revistinha assim pro moleque? Esse moleque tá super animado porque vai poder passar o inverno lendo quadrinhos com o pai dele. Não é nem comigo, é com você que ele quer ler. De nada novamente, e agora, vê se me deixa em paz, já que nem um obrigado você consegue dizer. Apressou o passo e foi na frente, para que ele não lhe visse chorar. Amor, desculpa. Mas ela já estava longe, e o vento não a deixou ouvir. Mas que porra! Que diabos deu em mim? Ouvindo Jack reclamar das revistinhas e a forma como ele se referiu a Danny, o Andy voltou a pensar em uma palavra que há muito havia esquecido: divórcio. Ela foi para a varanda do quarto e ficou esperando a neve começar a cair, enquanto enxugava as lágrimas. Ele veio logo atrás pedindo desculpas, mas ela apenas o ignorou. Danny, vem ver, velhinho. E pouco tempo depois ele chegou, ficando no meio do casal. Me desculpa, amor. A dor de cabeça que tava me deixando doido. Eu não tive a intenção, você sabe disso. Agora não. Olhou para Danny com um canto de olho e de volta para Jack. Agora não é hora. Ele respirou fundo e ficou olhando para o céu. Olha, Danny, o primeiro floco de neve desse inverno. Disse ela, tentando parecer animada. Legal. A tristeza em sua voz era evidente. E sua mãe se perguntou se ele sabia no que ela estava pensando. Primeiro um floco de neve, depois outro, e mais outro. E em pouco tempo, onde antes estivera a paisagem mais bela que já vira, agora só restava o frio do inverno. Bem isso mesmo. Mamãe, tá ficando frio. Posso ir brincar lá no corredor? Claro, amorzinho, mas tome cuidado. Quando a janta estiver pronta, vou te chamar. Ele acenou e saiu. Me desculpa, amor. Jack, de que adianta te perdoar agora? E amanhã tu fazer tudo de novo? Amanhã, na hora de dormir, a gente conversa. Isso se você não fizer mais nenhuma besteira. Hoje você dorme em outro quarto e se insistir em vir pra cama, vai ficar com ela só pra você. Ele baixou a cabeça e pensou um pouco antes de responder. Parece justo. Sua vaca. O pensamento intruso lhe assustou. Por muito pouco não gritou na cara dela. Tá na hora de cuidar da caldeira. Até amanhã, amor. Só quando o frio ficou insuportável foi que ela saiu da varanda. Tinha se planejado para ler, mas estava sem cabeça para isso. E também estava sem sinal de internet. Então foi tricotar até a hora do jantar. Tu já tá morto, seu desgraçado. Me deixa em paz. O Andy levantou-se aturdida pelos gritos vindos de algum lugar abaixo. Jogou o tricô de lado e saiu correndo, com o coração quase saindo pela boca. Tu já morreu. Desceu as escadas e seguiu os gritos até uma porta aberta. Ele estava esmagando o radiotransmissor do hotel com a base de um extintor. Morre, seu desgraçado, morre. Jack! Apesar do choque, não pôde deixar de sentir pena quando viu a expressão miserável no rosto dele, tentando entender o que estava acontecendo. Jack, o que foi que você fez? Questionou, esforçando-se ao máximo para manter o controle ao perceber a situação em que se encontravam. Amor, eu tive o pior pesadelo da minha vida. Começou a falar, quase chorando. Esse era mais um dos sintomas do alcoolismo, constatou Andy com tristeza. Eu tava olhando as notas, aí eu acho que eu caí no sono e... Respira um pouco, amor. E então eu tive um pesadelo com o pai. Ele tinha voltado dos mortos pra me deixar doido igual fez com a mãe. A voz dele tava saindo do rádio, me mandando fazer coisas terríveis. Eu tive que fazer ele parar, senão eu ia ficar doido. Você tem que acreditar em mim, amor. Eu acredito, amor. Eu acredito. Melhor não dizer o que estava realmente pensando. Estava desesperada. Sem internet e sinal de telefone, aquele rádio era seu último elo com o mundo exterior. Será que Jack fez isso de propósito?
mas achou melhor pensar nisso depois. E então sentiu um grande aperto no peito. Jack, cadê o Danny? Ele não tava com você? E o semblante dele mudou de medo para a raiva. Por que é que tu tá olhando pra mim assim? Tu nunca vai me deixar esquecer que eu quebrei o braço dele, né? Não importa o quanto eu me esforço pra melhorar, tu nunca vai me deixar. Mas ela já tinha saído para procurar seu filho. Jack era ódio puro. Mas quando percebeu que ainda segurava o extintor, arrepiou-se, jogou no chão e foi ajudar. Nada de Danny no térreo e nem no primeiro andar, e já estavam se desesperando quando chegaram ao segundo. O Andy viu Danny deitado na frente de um quarto e correu até lá, seguida por Jack. O menino estava em posição fetal, com o dedo na boca e olhos arregalados, e não estava dando sinais de ter notado a presença deles. Ela o pegou no braço como um bebê, e foi então que viu as marcas de mãos em seu pescoço. Danny, quem fez isso contigo? Perguntou Jack ao estender a mão para tocar as marcas. Mas antes que pudesse alcançá-lo, o Andy afastou seu filho, encarando com expressão furiosa. Se tocar nele de novo, seu desgraçado, eu te mato. Desceu as escadas e foi correndo para o quarto com seu filho. O choque de Jack foi tão grande que, ao invés de sentir raiva da sua esposa, ficou com medo da possibilidade de ela estar certa. Não tem como ter sido eu, tem? Lembrou-se das mudanças de humor que nem ele mesmo entendia. Não, nunca. Impossível. E do ninho cheio de vespas ao lado da cama de Danny. Não. Não pode ter sido. Em um momento estava conferindo recibos velhos em uma caixa. No outro, estava destruindo o radiocomunicador. Será que foi assim que o outro zelador enlouqueceu antes de... E a imagem dos 3 sacos pretos lhe veio à mente. Olhou para o número na porta em sua frente. 237. Tentou abri-la, mas estava trancada, como era esperado. Sem mais ideias, seguiu para o salão colorado. E minhas queridas e queridos, é assim que o nosso especial faz a última pausa antes de sua conclusão. No comecinho do episódio eu comentei que eu gostaria de conversar a respeito da produção. E eu gostaria de começar pedindo desculpas. Eu dei um prazo ali de 2 a 3 semanas e estamos nós aqui com 1 mês. Então, desculpa aí pessoal, peço perdão pelo vacilo. Não devia ter dado prazo, porque a minha rotina é muito incerta. Mas aí eu me emocionei com o retorno das postagens e acabei fazendo o que não devia, que era dando prazo. Então não confie em mim da próxima vez que eu der prazos. E dito isso, a parte 3 já está gravada, falta só editar, e eu acho que daqui a umas 2, 3 semanas eu tô entregando o episódio, viu pessoal? E outra coisa, é que tem uma galerinha aí que tá querendo me cancelar dizendo que eu ferrei com um mula. E que ninguém vai querer fazer merchan comigo. Só, pessoal, que a única coisa que ferrou o Mula foi a burrice do próprio Mula. Eu sempre tentei ajudar o cara, dando dicas e tal, dando uns bisu ali pra ele não vacilar. E pra comprovar isso, eu vou me despedir de vocês, mostrando a última conversa que a gente teve, pra vocês verem como o vacilão aqui na história é ele. Gostaria de agradecer a todos vocês que me ouviram até aqui. E esse foi mais um Leitor Avulso. Valeu! Sim, macho, a polícia tá aí atrás de ti. Então eu vou te dar aqui um bisu pra tu ficar esperto, viu? Tem pessoa que quando vai falar, fala e fica falando mais e diz um monte de coisa e fica enrolando. Fala uns negócios assim que não dá em nada. E fala mais, e fala. Diz umas coisas nada a ver. E a gente acha que vai dar em alguma coisa e não dá. E fica só enrolando e falando. E aí é pra tu ter cuidado, pra tu não ficar sendo vítima dessas pessoas que fica só falando, enrolando. Fala logo essa desgraça que tu quer falar, rapaz. Tu abre pra fazer hora miserável, deixa perturbar o juiz do cão, velho. É isso, macho. Tu tá numa situação em que tu não pode perder tempo. Então eu tô te dando bizu pra tu não perder tempo com quem fala e não diz nada. Fica esperto aí. Miserável, deixou a gente perder um tempo da peste aí, esperando ele dizer alguma coisa de porra nenhuma.
Ah, o diabo pra perturbar, mas tu. Hoje tu tá tirando pra perturbar o juiz mesmo. Créditos. Produção: Ciro Ferreira de Moraes. Direção: Ciro Ferreira de Moraes. Roteiro: Ciro Ferreira de Moraes. Edição: Ciro Ferreira de Moraes. Jogo fiado na Milhar do Carneiro, seu Milton Mod Chifre. Participações especiais: Vanessa Meu Amor como Andy e Benjamin como Halloran. Olá, como estão? Eu vim saber pessoalmente o que vocês estão achando do nosso querido Overlook. Espero que estejam gostando de sua estadia aqui. Infelizmente o nosso novo zelador está deixando um pouco a desejar. Mas ele está aprendendo rápido. Irei me certificar pessoalmente de que ele vai fazer o que precisa ser feito. Então não se preocupem e aproveitem sua estadia. Com certeza ele não irá nos decepcionar.